Fala galera, tudo bem com vocês? Primeira vez eu vou gravar um vídeo comentando o vídeo de outra pessoa, tá? Hoje nós vamos comentar o vídeo da Diarista Investidora, tá? Ela publicou um vídeo recentemente, hoje mesmo, e eu até já assisti uma parte desse vídeo, achei bem interessante, falei, poxa, vou fazer um comentário desse vídeo aí, legal. Até porque eu já tinha prometido no começo, nos primeiros vídeos do canal, fazer vídeos comentando, né, a carteira de outros investidores, a ação, a estratégia de outros investidores, né? Então isso vai acontecer, tá? Então fica com a gente, fica com o vídeo, assistam com a gente. A única coisa que eu ia pedir aqui é bastante respeito, né? Porque a gente vai assistir investidores que às vezes usam estratégias diferentes, tomam ações diferentes nos seus investimentos e nem sempre a gente concorda. Então pode ser que você assista o vídeo e você pode não concordar com a estratégia da pessoa, tem vezes que você pode assistir o vídeo e pode concordar e falar, nossa, vou fazer isso também. Então assim, o mais importante é a gente ter respeito, né? Porque no fundo, eu, essa pessoa que eu vou comentar o vídeo, você, nós somos todos investidores, nós estamos tudo buscando o mesmo objetivo, gente. Que é conseguir ganhar dinheiro, conseguir nossa liberdade financeira, tá bom? Então vou até trocar a tela aqui, ó, para vocês verem, ó, é o canal dela, ó, Diarista Investidora. Já, ó, siga o canal dela também, curta o vídeo dela. A pessoa, ela é super gente boa, pelo pouco que eu assisti aqui. E vamos comentar o vídeo dela aqui, vamos ver o que ela fez, que ela postou esse vídeo aqui, ó. MXRF11, por que vendi todas as cotas? Então, assim, ela vendeu as cotas do MXRF11 dela, né? Isso me causou, assim, um certo impacto. Falei, vou comentar esse vídeo. Por quê? Porque eu tenho MXRF11, eu adoro esse fundo de coração e eu não sei se eu venderia, né? Então, assim, você venderia os seus? Você tem MXRF11? Vamos ver por que ela vendeu, tá? Eu vendi as cotas. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês por que eu vendi as cotas do fundo imobiliário MXRF11, por que elas vão voltar para a minha carteira e isso é só uma questão de tempo. Conta pra gente, moça, por que você vendeu suas cotas do MXRF11? Sim, essa atitude eu tomei por conta de uma estratégia que eu estou tendo e eu vou trazer para vocês. Muito prazer, eu sou a Vera, diarista investidora, comigo está tudo bem e eu espero que com Muito vocês prazer, também seja Vera. tudo Tamo bem. junto, tamo Bom, junto. eu estou aqui na minha carteira e como vocês podem ver, o valor aplicado agora está 55.398,80, saldo bruto 53.992,78 centavos. A variação Beleza? negativa está em menos 2,54%. Isso aconteceu porque eu vendi alguns ativos que estava com prejuízo, executei prejuízo e realoquei os valores. Vamos lá. O que ela fez aqui? Ela falou que ela vendeu alguns ativos que estavam em prejuízo, né? É, eu não sei o motivo, se era simplesmente porque estava só em prejuízo, mas ela vendeu, tá? Você venderia? Eu não sei se eu venderia. Talvez. Sim, porque assim, a filosofia você vende um ativo quando ela perde os seus fundamentos. Quando ela deixa de fazer sentido para você na sua carteira, né? E não quando o ativo tá baixo, tá no prejuízo, né? Senão você amarga o prejuízo, pô. Né? E às vezes deixa de ter um ativo muito bom na carteira, que depois tá no prejuízo agora, mas no longo prazo, no médio prazo, futuramente, né? Pode valorizar novamente e aí dar bons frutos, né? Mas vamos lá. É a estratégia dela. Tudo bem. No Tesouro Direto. E é claro que vai demorar um tempo para eu ver aqui esse valor no Tesouro Direto tendo rentabilidade. Mas olha só, gente, que interessante, tá? Eu tenho aqui a carteira de fundos imobiliários, que nesse momento está um total de R$ 33.836,88. Esse é o valor por todos os ativos que estão na minha carteira. Aí que legal. Ela é mais ou menos igual eu. Ela gosta bastante de fundos imobiliários, tanto que na carteira dela, ó, tem 62%, né? Mais da metade é fundos imobiliários, né? Então é uma garota. Garota.
é uma moça que gosta bastante da renda mensal ali, né? Beleza, respeito total, tá? Eu também sou assim, minha carteira também tem bastante fundos imobiliários. Inclusive, aqui dos fundos que ela tem, eu tenho alguns iguais também, ó. O VGHF11 eu tenho, o Gari eu tenho, MXRF11 eu tenho, e só, os outros eu não tenho. Eu vendi o MXRF11 há alguns dias e só trouxe hoje para vocês, tá? Ele já está rendendo em uma aplicação de renda fixa. Mas antes de eu mostrar para vocês e também quanto que rendeu, eu quero mostrar ele na minha carteira. O MXRF11 hoje na minha carteira está 540 cotas, né? O meu preço médio de aquisição é R$ 9,98. A mercado ele está a 9,86. Chegou um tempo, e não faz muito tempo, que ele chegou a 9,99. Se eu tivesse vendido nesse dia exato a esse valor, eu não teria executado nem prejuízo e nem lucro. Estaria elas por elas, eu recuperaria o dinheiro, tinha uma rentabilidade maior, né? Lembrando que a rentabilidade, eu estou me referindo não apenas ao dividend yield, mas também ao retorno total que o fundo traz. Isso incluindo não só os dividendos de todo o período, mas também sim a variação do ativo frente ao que eu paguei. Quando a variação ela é muito negativa, os dividendos ele pode cobrir, tá, essa variação negativa e a rentabilidade total, o retorno vai ser pouco. Então, ela vendeu, pelo jeito ela vendeu o MXRF11 também no prejuízo, mas agora ela tá falando, né, que às vezes mesmo vendendo o ativo estando um pouco no prejuízo, os rendimentos que aquele ativo gera ao longo do tempo, mesmo vendendo no prejuízo, você ainda sai com saldo positivo, né? Mas assim, o melhor dos casos seria, tipo, vender a ação valorizada e ainda captar a valorização do ativo, mesmo que seja pouco, porque nós estamos falando de fundos imobiliários, né? E também os dividendos, né? Agora, bom, deixa pra lá. Continua. Quando a variação está elas por elas, é claro que a rentabilidade vai ser maior, né, o retorno. E quando há um lucro frente ao que eu paguei, juntando aos dividendos, esse retorno e não só o dividend yield vai ser ainda maior. Então Certo. eu perdi essa oportunidade de vender o MXRF11 a R$ 9,99 porque ele chegou a esse valor há um mês, 2 meses atrás. Mas eu fiquei ali esperando e quando ele chegou a R$ 9,92 eu vendi. Se vocês olharem, eu executei um prejuízo de 8 centavos por cota, né? Agora, por que que eu vendi, tá? Qual é 8 centavos por cota, ela tinha 540 cotas? a minha estratégia? Já que o MXRF11 vai voltar para a minha carteira e isso é só questão de tempo. Se a gente olhar aqui, eu já tinha até aberto uma aba aqui, hoje ele está 9,89, tá? Mas ele chegou a custar, deixa eu colocar aqui 30 dias atrás. Ó, no dia 7/4 ele chegou a custar 9,72. Se eu tivesse recomprado a esse valor, o meu preço médio, pelo que eu somei, ia cair de 9,98, acho que para 9,85, 9,84, o que já iria diminuir o meu preço médio, tá? Só que como estava muito próximo do dia que eu vendi e como eu não vou ter direito aos dividendos, não tive direito aos dividendos esse mês, então eu não quis comprar, porque não ia valer muito a pena eu abrir mão dos dividendos e não deixar esse valor rendendo por um bom tempo, tá? Então eu não comprei, esse valor continua aplicado, tá? E quando ele tiver em um valor bem satisfatório, eu comprarei de novo o MXRF11 e colocarei na minha carteira. Então, aí você percebe no vídeo que ela dá bastante valor, ela queria bastante abaixar o preço médio dela, né? Tanto que ela fala que ela perdeu essa oportunidade, né? E aí ela fala no vídeo também que ela pretende ter novamente esse fundo imobiliário na carteira dela, né, tropa? Aí, vamos dar uma olhada aqui no MXRF11. O MXRF11, ela tava brigando aqui, ó, nessa casinha aqui, ó. O MXRF11, ó, ele só vem subindo ao longo de 10 anos, tá?
Então, assim, eu acho esse FIIs um FIIs muito bom pra ter sido vendido, entendeu? Eu acho que se eu fosse ela, eu não teria vendido, tá? Mas se ela tá pensando, e pelo menos ela vendeu, mas tá aplicado na renda fixa, né? Depois ela, se caso abaixar a cota, né? Aí ela pretende ter novamente na carteira. Agora sim, o que eu fico pensando é assim, por exemplo, quando abaixar, quando que vai abaixar a cota? Será que essa cota vai abaixar para ela conseguir comprar num preço melhor, começar a fazer um preço médio melhor? Porque assim, né? A nossa inflação hoje no Brasil, o MXRF11 está muito atrelado ao IPCA, né? Que é a inflação. A inflação no Brasil hoje tá meio controlada, né? Então, assim, estando desse jeito, o MXRF11 ele tá meio que subindo, sabe? Então, assim, o que eu penso assim, é projeção no futuro. Quando que ela vai recomprar essas cotas, entendeu? Porque ela, se for ver, tem pouco tempo. Porque pensando que em 2027, 2028, no ano que vem já, né? Até no final desse ano e ano que vem, a projeção é que a inflação diminua, que os juros diminua. Então, assim, a cota tende a subir, né? Porque o que a gente tem que pensar, é o seguinte, a inflação, o IPCA, quando o IPCA ele sobe, né? O que acontece? A gente costuma ganhar mais rendimentos, mais dividendos, só que a cota do fundo tende a cair. E quando o IPCA, a inflação, diminui, aí o que acontece? Geralmente os fundos pagam menos dividendos, né, dá menos rendimento, só que a cota tende a subir, né? E essa segunda opção que é a projeção para o futuro. A inflação, o IPCA diminuir, os juros diminuir, a cota valorizar, porque aí mais gente que está achando muito rentável ficar na renda fixa agora vai partir para a renda variável, a cota vai subir e a gente, consequentemente, vai receber menos dividendos. Tá? Então, assim, pensando nessa projeção futura, a cota tende a subir cada vez mais. Né? A não ser que aconteça alguma coisa e aí a cota caia, alguma coisa assim. Mas é difícil, tá? Então, acho que assim, se ela pretende recomprar o MXRF11, ela não pode demorar muito tempo, tá? Porque pode ser que depois ela não consiga comprar no valor que ela que ela tá desejando, tá? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Bora. E por que que não é interessante comprar agora, mesmo abaixo do meu preço médio? Justamente por quê? Porque o PVP ainda continua com 1,05, né? Então tem 5% aqui de ágio. Verdade, ó, verdade. Tá 1,05, tá, mas tá caro, né? O PVP maior que 1. Só que se você ver aqui, ó, pessoal, aí que eu falo, né? Como é bom você comprar agora do que deixar para comprar depois, porque o depois a gente nunca sabe, né? Olha só, aqui eu tô vendo o gráfico de 10 anos do MXRF11. Olha só, de 2023 até 2024, como a cota ficou praticamente lateralizada. Aqui era um bom momento de ter comprado, porque depois, ó, ela deu um passinho para trás e subiu. Olha aqui também, ó, em 2020, aqui teve Covid, né? Teve Covid. De 2020 até 2021. Ó, até 2022, como ficou lateralizado. Aqui era um bom momento para ter comprado bastante MXRF11. Aí deu a pernada. Aí, ó, ficou mais um tempo lateralizado aqui, ó, mais um ano lateralizado. Aqui era um bom momento de acumular MXRF11. E agora tá dando outra pernada aqui, ó. Até onde vai ser essa pernada eu não sei, tá? Mas pelas projeções aí futuras, né, a pernada tende a continuar, né? Então realmente tá caro agora. Seria bom ter comprado aqui, ter comprado aqui. Agora realmente até tá caro mesmo, pô. É isso. Vamos lá. Eu quero diminuir o meu preço médio.
Outra coisa muito interessante é que o preço patrimonial por cota é de R$ 9,38. Então, mesmo eu comprando a 9,73, por exemplo, e o meu preço médio caindo para 9,85, ainda está muito longe de alcançar o valor patrimonial por cota, que é de 9,38. Agora, por que que isso aconteceu, gente? É muito simples, tá? Quando eu olho aqui todos os prints que eu tirei para trazer para vocês, as minhas primeiras cotas do MXRF11 eu comprei no dia 2/8, tá? De 2019, paguei 11,82. Aí depois eu comprei mais cotas a 11,37. Depois comprei também, gente, a 12,66. 11,68. Só que aí eu comecei indo, né, entendendo, tá? E eu fui comprando por um valor mais abaixo, 10,67, 10,50. Chegou uma época também, como eu já trouxe para vocês, que eu também vendi, né, essas cotas, vendi um total 150 cotas. Só que qual é a diferença daquele tempo para agora? É que naquele tempo eu vendi para alocar o valor em algo que eu queria fazer para mim. Para mim também foi muito válido. Só que agora não, a diferença é que eu vendi, está alocado na renda fixa, aproveitando também essa alta que ainda está da renda fixa. Aí ela vendeu, né? No meio do caminho dela, ela fez a primeira venda das cotas de MXRF11 e depois ela voltou a comprar de novo, né? Assim, o que eu vejo aí? Nada contra, tá? É uma pessoa maravilhosa, tá na batalha igual nós, tentando conseguir, tentando investindo, seguindo tanto que ela falou que ela vendeu e pra ela foi satisfatório, que ela queria fazer as coisas dela. Assim, o que eu percebo assim, é muito assim, vende, compra, sabe? É, até hoje, eu acho que pra ser sincero, eu acho que eu nunca vendi nenhum fundo imobiliário meu. Até hoje, em 6 anos investindo, acho que eu nunca vendi nenhum fundo imobiliário. Ação eu já vendi, tá? Já vendi VEG, já vendi Ambev, já vendi Fleury, já vendi M Dias Branco, já vendi. Eu vendi a Vale recentemente, que às vezes até eu paro pra pensar que eu cometi um erro, não devia ter vendido. Porque eu vendi a Vale quando tava 60 alguma coisa e agora a Vale tá quanto? Tá 85? Se eu não tivesse vendido, meu lucro tava bem lá em cima, né? Pela valorização. Então, assim, o que eu percebo assim, é muito vende, sabe? Tipo, calma, acumula, né? Vamos acumular, a gente tem que acumular. Mas tá bom, vamos seguir o vídeo. Fixa, para depois eu realocar no MXRF11 quando as cotas caírem mais o valor a mercado. Pode ser que demore 3 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Olha, 3 meses, meio ano, pode ser que caia. Agora, de 1 ano pra lá, eu acho que a cota tende a só subir, só e... Não sei, hein? Seguindo... Eu acho, não sei. É difícil, né? Ninguém sabe do futuro, né? Mas como o pessoal tá prevendo, né, que a taxa de juros comece a Selic tenda a cair gradualmente, a tendência é a cota valorizar. Mas eu vou tentar comprar, gente, por um preço bem menor, pelo menos do que o meu preço médio agora. Espero que você consiga, que eu aproveite e compre também. Pode ser que eu não compre exatamente pelo valor patrimonial ou abaixo, mas se eu comprar bem abaixo do meu preço médio, para mim já vai estar valendo, tá, gente? Sim, para mim já vai estar valendo, porque o MXRF11, ele é um fundo imobiliário, o fundo imobiliário com maior liquidez do mercado, porque ele tem o maior número de cotistas. Então, muitas vezes a gente abre mão um pouco, tá, do PVP ali exato ou abaixo, mas porque está não abrindo mão, mas querendo a liquidez que esse fundo oferece. Ele oscila, mas ele sempre volta para um lugar, para um patamar alto acima do PVP dele, tá? E indiferente de você comprar abaixo ou acima do PVP, você só não vai perder dinheiro na hora da venda se você vender por um preço maior do que o que você pagou. Vou te dar um exemplo. Você pode exatamente comprar um fundo imobiliário que esteja acima do PVP, tá? Acima do valor patrimonial, e na hora da venda você ainda executar lucro, porque quando você for vender, ele ainda vai estar mais acima do que o valor que você pagou e também, claro, vai estar acima do PVP. Concordo. Você também pode perder dinheiro,
comprando um ativo de renda variável que está abaixo do PVP, tipo assim, ó, tá 0,97, nossa, 3% de desconto. E na hora que você for vender, ele tá 0,92, tá Pode bem cair mais ainda mais. abaixo do que você pagou. Ambos, tanto a venda, a compra quanto a venda, foram abaixo do PVP, mas você perdeu dinheiro porque o preço difere do que você pagou. Você está vendendo por menos que você pagou, tá? Então já mostrei aqui para vocês, né, como que tá a situação aqui das minhas compras, como que tá o preço médio. Agora eu vou trazer para vocês a venda que eu fiz, tá? Estou aqui com a nota de corretagem aberta. Eu vendi no dia 31/3, então eu não tive direito aos dividendos de abril. Por quê? Porque eu vendi no dia da Datacom. Quando chegou naquele dia à noite, eu não estava posicionada, eu já tinha vendido todas as minhas. Tropa, ó, você pode ver que ela realmente ela vendeu no dia 31, às 15h40, ela liquidou, passou a faca. Ai, sentirei saudades, MXRF11. Sentirei saudades. Eu sinto. Tem gente que fala assim, né? Caramba. Aqui, ó. Não, que a gente não pode levar fundos imobiliários, ações, os seus ativos no geral, como animaizinhos de estimação, né? A gente pode criar sentimentos, né? Mas é impossível. A gente cria sentimento. E MXRF11 é um ativo que eu tenho um certo sentimento. Eu tenho um certo sentimento. Então, assim, dá dó, né, de vender tudo. Nossa, eu investi tal ano, investi tal mês, fiz não sei quantos investimentos, até juntar esse montante, né, do ativo que eu tenho. Agora vender tudo assim. Tipo, não dá uma dorzinha no coração? Vamos lá. Cotas. E aproveitei um pouco, né, dessa alta também que subiu. Só que eu realoquei em renda fixa e agora também eu vou mostrar para vocês onde eu realoquei. Vocês podem ver que aqui na nota de corretagem tem a venda do MXRF11 544 a 9,92. E no mesmo dia eu também comprei 24 cotas do GGRC11, mas essas cotas já estão disponíveis na minha carteira. Eu já trouxe vídeo aqui, já coloquei elas também, tá? Olha só, gente, o MXRF11 aqui, conferindo mais uma vez, 9,98, tá? O meu preço médio, ele ainda consta na minha carteira, mas eu vou clicar agora em adicionar lançamentos, tá? Então, vou preencher aqui a venda. Olha só, gente, já preenchi aqui a venda, tá? Tipo de transação é venda. Tipo de ativo FIIs, ativo MXRF11, data 31/3, quantidade 540, preço 9,92, valor total da venda R$ 5.356,80. Agora é só salvar e vocês vão ver que não vai mais aparecer o MXRF11 na minha carteira. E olha só, gente, já saiu da minha carteira, tá? O MXRF11. Que triste. Agora, gente, eu vou estar preenchendo a compra do título de renda fixa, né? Porque eu comprei título de renda fixa CDB, realocando o valor da venda do MXRF11. E agora a gente tá assim, ó, tipo de transação, né? Renda fixa, emissor, foi o Mercado Pago. Assim, uma coisa assim, não sei se eu tô comendo bronha, mas assim, ela fez essas ações e depois de alguns dias que ela tá registrando, né, no Investidor 10. Eu gosto de já fazer na hora. Se eu vendi, eu já registro. Ah, Will, mas a B3 depois de dias puxa lá, faz automático. Ah, sei lá, eu gosto de... Se eu vendi, comprei uma ação, eu já registro. Na hora, no ato. Sei lá, meio que um tique meu. Eu gosto de fazer assim. Não gosto de deixar pra depois, sabe? Principalmente essas coisas que envolvem dinheiro, tudo. Qual tipo de título? CDB, poderia ser uma LCI, uma LCA, mas eu escolhi um CDB. Qual é a forma? Pós-fixado, tá? Valor, o mesmo valor que veio da venda do MXRF11, 5.356,80. Passou tudo pra CDB. Data de compra, 2/4/2026. Qual é o indexador? CDI. Qual a taxa? 120% do CDI, tá? Agora é só clicar aqui em salvar e vocês vão ver que esse ativo já vai aparecer na minha carteira e é claro que o percentual da minha carteira agora de ativos vai mudar. Bom, gente, voltei aqui na minha carteira para mostrar o que para vocês, tá? O percentual de tesouro. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, então, ó, 52%, ficou 52% de FIIs, ficou 0,60 de criptomoedas, ela tem ETFs internacionais, um pouquinho mais tem, e agora o tesouro direto dela subiu, né, foi para 19,81, pode arredondar 20% da carteira de tesouro direto aqui, renda fixa. E tem outra renda fixa aqui, ó, que tá 15,27. Então, assim, ela tem bastante renda fixa também, né? Legal, legal.
Direto na minha carteira, agora está 19,81, a meta era 15, então estou muito contente. A renda fixa, a meta era 15%, agora está 15,27%, tá? Fundos imobiliários caíram bastante, vocês lembram que antes... Então ela deu meio que uma rebalanceada na carteira dela, né? Ainda não tá assim, certinha, assim, tudo, mas é difícil ficar certinho, mas pensando nisso, ela ajudou a rebalancear a carteira dela, né? Antes era 81%, tá? Entre 80 e 81, agora está em 52,71%. Bom, gente, esse vídeo está chegando ao fim, mas... E é isso, né, tropa? Aí ela finaliza o vídeo. Então, gente, por que eu queria... O que eu achei, assim? Eu achei, assim, MXRF11 é um fundo muito bom, sustenta excelentes fundamentos. Então, assim, eu não venderia o MXRF11, mas respeito ela que vendeu, tá? Porque você viu, ela explicou a estratégia dela. Ela vendeu tudo, depois ela pretende comprar novamente, com um preço médio menor, tá? E o fundo dela, ela não tá parado, né? Pelo menos ela reinvestiu na renda fixa aí, para continuar, para dar um rendimento para ela. Agora, assim, um ponto que eu queria tocar é assim, eu acho assim que quando nós estamos montando uma carteira, principalmente no começo, nós temos que buscar a acumulação, tá? Então essa parada de ficar comprando, vendendo, para diminuir preço médio no começo, tá? No começo. Diminuir preço médio, aí compra, e aí vende, comprar fundo, vender fundo. Eu acho que no começo isso, cara, não é muito legal, sabe por quê? Porque nós tem que pensar na quantidade, tá? Quanto mais cota, mais dividendo. E MXF11 é um fundo muito bom. Puxa vida, né? Ela vi que ela tinha Gari na carteira, né? Vendia o Gari, então, pô. Brincadeira. Mas, assim... Então, assim, a ideia que eu quero passar seja mais acumulador, cara. Não fica nessas, eu vou vender, vou comprar, Não, mano, acumula. Você tá numa fase de acumulação, tá? E depois, com o tempo, depois que valorizar bastante, aí se que você quiser fazer uma venda, se o ativo perder os fundamentos, aí talvez seja um bom momento para você vender, tá? Mesmo que você não queira, mas você tenha que fazer isso, tá? Agora o fundo tem fundamento, paga bons dividendos, tá crescendo, tá valorizando ano a cada ano, tá andando de vento em popa, eu não venderia. E aí tem o segundo ponto, que é aquele valor sentimental, tá? É um fundo que eu gosto bastante. Então, assim, teria que perder muitos fundamentos para mim vender MXRF11, tá? Mas ela não é assim e talvez ela até esteja certa, tá? Porque a gente realmente... não é muito legal você criar sentimento pela sua carteira, sentimento pelos seus ativos, tá? É coisa de José isso aí. Tá bom? E o que mais, né? Parabéns a carteira dela aí que tá crescendo, que ela tá no objetivo dela. Eu gostei de fazer essa análise desse vídeo. Vocês gostaram? Deixa um comentário depois aí se vocês gostaram aí. Quer que eu analiso mais vídeos de investidores aí, fazendo suas compras, suas vendas. Tá? Mas parabéns, gostei do vídeo. Legal, espero que ela consiga, que a cota caia. Todos nós desejamos, né, que a cota dê uma caída pra gente comprar de um preço interessante. Comprar descontado. Ainda mais MXRF11 que já passou lá do PVP de 1, né? E boa sorte, bons investimentos para todos nós, pessoal. É isso, fiquem com Deus. Curta, compartilha, aperta no sininho lá para ser notificado quando sair vídeos novos. E tamo junto. Forte abraço a todos.